Oi, pessoal! Hoje em dia, na economia digital, as empresas têm um desafio e tanto pela frente, né? Como que se consegue inovar na velocidade de uma startup, mas sem jogar fora décadas de investimento em sistemas que são a base de tudo? Bom, nesta conversa, a gente vai entender direitinho como a plataforma de tecnologia da SAP, a BTP, funciona como uma verdadeira ponte estratégica para o futuro. E para começar, acho que vale a pena a gente partir de uma verdade bem direta. Essa frase aqui no slide, ela resume tudo, na verdade. A transformação digital deixou de ser uma opção, virou uma questão de sobrevivência mesmo. Quantas empresas que eram gigantes, que dominavam seus mercados, a gente não viu simplesmente desaparecerem por não conseguirem se adaptar a tempo? Pois é, e nesse cenário, a gente pode dividir os competidores em dois grandes grupos. De um lado, temos os chamados nativos digitais, são aquelas empresas que já nasceram na era da internet, sabe, com modelos de negócio completamente novos, e do outro, os imigrantes digitais. Essas são as empresas mais estabelecidas, que agora precisam correr para modernizar seus sistemas e fazer essa transição para o digital. O grande dilema para elas é exatamente esse: como competir sem ter que começar tudo do zero. E olha, isso não é papo de teoria, não. O exemplo clássico que todo mundo conhece é o da Blockbuster. No auge, era uma gigante, não tinha pra ninguém. Só que ela não conseguiu enxergar a mudança que o streaming estava trazendo. Enquanto isso, uma nativa digital, a Netflix, não só viu a oportunidade, como usou a tecnologia para reinventar a indústria inteira. É um lembrete bem forte do que pode acontecer quando uma empresa simplesmente não se adapta. E é aí que a gente chega na grande questão, né? Pensa numa empresa que já tem sistemas RP sólidos, aqueles de gestão empresarial, uma base de clientes fiel, processos que funcionam há anos. Como é que uma empresa assim consegue inovar, oferecer experiências digitais novas, sem colocar em risco o coração do negócio? Como aproveitar tudo que já foi investido? Então, a resposta para essa pergunta e o foco da nossa conversa aqui é a SAP Business Technology Platform, ou BTP. E é super importante a gente entender uma coisa: BTP não é só mais um produto, é uma plataforma estratégica. É a base, o alicerce onde a inovação pode ser construída. E o mais importante, com segurança e agilidade. A melhor analogia para a BTP é mesmo a de uma ponte. Ela não vem para substituir o que já existe. Pelo contrário, ela conecta os sistemas antigos, os dados valiosos que a empresa já tem, com tudo que é de novo, com as inovações para o futuro. Isso quer dizer que a empresa pode continuar operando normalmente, enquanto, ao mesmo tempo, inova com muito mais flexibilidade, adicionando coisas como aplicativos, inteligência artificial, análise de dados em tempo real. Certo. Mas como isso funciona na prática? A grande mudança que a BTP traz é uma nova maneira de pensar a arquitetura dos sistemas. E o objetivo principal é muito claro: inovar, sim, mas sem quebrar o que é essencial para o negócio. Bom, tradicionalmente, os sistemas de empresa eram construídos no que a gente chama de arquitetura monolítica. Tenta imaginar um bloco de código gigante, uma coisa só. Qualquer mudancinha, por menor que fosse em uma parte do sistema, obrigava a testar tudo de novo. Isso deixava a inovação super lenta, arriscada e escalar. Se uma função específica precisava de mais capacidade, era impossível escalar só ela. Tinha que escalar o sistema inteiro. Um problemão. E é aqui que o jogo vira. A BTP traz uma abordagem super moderna, a arquitetura de microserviços. Em vez daquele blocão único, a aplicação vira uma coleção de pequenos serviços, todos independentes. Pensa em peças de Lego. Dá para atualizar uma pecinha, escalar outra ou até trocar uma delas sem mexer no resto. Para quem estava acostumado com a rigidez dos sistemas antigos, isso é uma agilidade revolucionária. Isso tudo nos leva a um princípio que é fundamental para a SAP: manter o núcleo limpo. O que isso quer dizer? Quer dizer que as inovações, as extensões, tudo de novo é construído na BTP, ali, do lado do sistema principal, não dentro dele. Pensa no impacto disso. O núcleo do negócio, a operação, fica estável, seguro, fácil de atualizar. Enquanto isso, a inovação acontece a todo vapor na camada da BTP, sem risco nenhum para o que já funciona. Tá, mas quais são os componentes da BTP que fazem essa agilidade toda acontecer? Vamos dar uma olhada agora nos 4 pilares que sustentam a plataforma. O primeiro pilar é o de desenvolvimento de aplicações. A ideia aqui é bem legal. É dar poder não só para os desenvolvedores profissionais, mas também para a galera do negócio.
Com ferramentas de baixo código ou até sem código nenhum, tipo SAP AppGyver, as pessoas que estão ali, mais perto do problema no dia a dia, podem elas mesmas criar as soluções. Isso acelera o ciclo de inovação de um jeito absurdo. O segundo pilar é o da integração. Vamos ser sinceros, hoje em dia nenhuma empresa usa um sistema só, né? A BTP, com o seu Integration Suite, funciona como um conector universal. Ela junta tudo, sistemas na nuvem, sistemas locais, sejam da SAP ou de qualquer outro fornecedor. O objetivo é garantir que os dados fluam de um lado para o outro sem nenhuma dor de cabeça. Chegamos ao terceiro pilar, dados e analytics. Porque afinal, ter um monte de dado não serve para nada se não der para transformar isso em informação útil e insights. A BTP oferece justamente as ferramentas para gerenciar, governar e, o principal, analisar dados que vêm de tudo quanto é lugar. Isso permite que as decisões sejam muito mais inteligentes, mais rápidas, baseadas em fatos, e não em achismos. E por último, o quarto pilar, tecnologias inteligentes. É aqui que o futuro realmente bate na porta. A BTP já vem com tecnologias como inteligência artificial, machine learning e automação de processos, o famoso RPA, tudo dentro da plataforma. Isso abre um leque de possibilidades: otimizar processos, prever tendências, criar experiências muito mais inteligentes para todo mundo. Ok, a tecnologia é impressionante, sem dúvida, mas a pergunta que não quer calar é: e o impacto real no negócio? Como é que tudo isso se transforma em resultado de verdade? Vamos resumir agora os principais benefícios. O ponto central é o seguinte: usar a BTP significa ter mais agilidade para responder às mudanças do mercado. Significa ter ciclos de inovação muito, mas muito mais rápidos. A gente está falando de entregar valor em semanas e não em anos. Isso, claro, gera experiências melhores para os usuários, para os clientes, oferece uma escalabilidade que a gente pode chamar de cirúrgica, só se aumenta a capacidade daquilo que precisa, quando precisa. E no fim das contas, cria uma base de tecnologia que está pronta para o futuro, não importa o que venha pela frente. Para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. A tecnologia dentro de uma empresa pode ser duas coisas. Ou ela é uma âncora que prende a empresa no passado, ou ela é um motor que impulsiona para o futuro. A SAP BTP foi desenhada para ser exatamente esse motor, para permitir que os imigrantes digitais não só consigam competir, mas que possam, inclusive, liderar nessa nova economia. Obrigado por acompanhar essa nossa conversa.